A nova estagiária da minha empresa vivia me pedindo carona para casa todos os dias. Como morávamos na mesma região, eu permiti. Até que, num fim de semana, bem depois da meia-noite, quando eu já estava profundamente adormecido e meu celular tocou, a voz dela me atingiu como se fosse uma ordem. Olá, estou no karaokê no centro. Venha me buscar e me levar para casa. Sentei-me na cama já irritado. São 2 da manhã. Você não acha um absurdo ligar e esperar que eu vá buscá-la? Eu não sou seu motorista. Ela soltou uma risadinha fria, carregada de superioridade. Meu primo é o chefe de recursos humanos. Me levar para qualquer lugar é uma honra para você. Faça o que estou mandando ou eu faço você ser demitido. Ah, então ela ainda não sabia que eu era o proprietário. Como não respondi, Maureen fez um som de desprezo. Assustado agora? Então se mexa e me traga um leite morno no caminho. Quero assim que você entrar no carro. Ao ouvi-la despejar suas exigências, sempre tão arrogantes, a verdade é que comecei a rir. Maureen tinha começado havia apenas um mês. Naquele dia, eu acabara de voltar de uma inspeção na planta da fábrica, ainda usando meu uniforme de trabalho, e cruzei com ela no elevador logo após a entrevista. Ela franziu o nariz, me olhou de cima a baixo e se afastou. Todos na empresa costumavam manter distância quando me viam, então não dei muita importância. No dia seguinte, depois do expediente, eu estava prestes a ir embora quando Maureen caminhou direto até o meu carro, abriu a porta do passageiro e entrou. Seu tom era de absoluta autoridade. Você é um dos operários da fábrica, certo? Ontem eu vi que você passou pelas residências Lakeview. É lá que eu moro. Me leva no caminho. Fiquei atônito. Eu supervisionava mais de uma dúzia de empresas e dezenas de milhares de trabalhadores. Era a primeira vez que alguém tinha a ousadia de me dar ordens daquele jeito. Abri a boca para responder, mas ela já havia colocado o cinto de segurança e me apressava. Vamos, estou com pressa. Ela sacou o celular e começou a deslizar a tela. Nem sequer voltou a olhar para mim. Ela era nova, então deixei passar. Levei-a até lá. Quando chegamos a Lakeview, ela não me agradeceu. Apenas bateu a porta e foi embora sem olhar para trás. Imaginei que tivesse acabado de sair da universidade e ainda não soubesse como as coisas funcionavam. Não pensei mais no assunto. Achei que ficaria por isso mesmo, mas não ficou. A partir daquele dia, Maureen aparecia no banco do passageiro depois do expediente como um relógio. Nunca perguntava, nunca esperava convite. E antes que eu pudesse sequer me opor, começou a fazer exigências. De agora em diante, passe pelo meu prédio de manhã. Me pegue no caminho. Eu odeio o cheiro de cigarro. Sei que o carro é seu, mas chega de fumar nele. Hoje eu desci 3 minutos antes de você. Seja mais rápido da próxima vez. Não me faça esperar. Esses bancos são duros demais, me traga uma almofada amanhã, algo macio. Não gosto da cor deste carro. Quando tiver oportunidade, envelopa ele de rosa. Eu vinha tentando entender como alguém podia conseguir caronas todos os dias e agir como se estivesse me fazendo um favor. Agora eu sabia. O primo dela era o chefe de recursos humanos. Alô, por que não está dizendo nada? Você vem ou não? A voz impaciente de Maureen estalou novamente pelo telefone. Bocejei. Não, vou voltar a dormir. Chame um táxi. Desliguei. Antes que eu pudesse sequer largar o aparelho, ele tocou de novo. Você ficou louco? Sério que desligou na minha cara? Tem ideia de que meu primo está sentado bem ao meu lado? Respondi preguiçoso. Ah, e ela se ofendeu. Você nem entende, não é? Com razão, você está parado fazendo o trabalho pesado no nível mais baixo da empresa. Deixe-me explicar. Trouxe meu primo e toda a família dele ao karaokê hoje à noite para agradecê-lo por ter me contratado. Se você tivesse um pouco de visão, viria aqui agora, pagaria a conta e depois levaria todos nós para casa. Dê uma boa impressão ao meu primo, faça um trabalho bom o bastante e talvez ele fale bem de você. Uma única frase dele e você sairia da fábrica direto para um escritório. Simples assim. Que manobra. Então ela não queria apenas um motorista particular. Também queria que eu pagasse a conta. Parei por um instante e a provoquei. Tem certeza de que seu primo pode me promover com apenas uma palavra? Um chefe de recursos humanos tinha certa influência, claro, mas nem de longe o suficiente para mover pessoas ao seu bel prazer. Qualquer nomeação em cargo diretivo precisava da aprovação do vice-presidente. As mudanças nos cargos-chave passavam pelo comitê executivo, e todas essas aprovações terminavam na minha mesa para assinatura. Mas Maureen não hesitou. Deixa eu te falar uma coisa.
No mês passado, um cara do marketing faltou com respeito ao meu primo uma vez. Só uma vez. Meu primo fez com que ele fosse mandado para o armazém. O sujeito tinha 6 anos de empresa e nem sequer se atreveu a dizer uma palavra. Foi embora, simples assim. Então valorize quem está oferecendo ajuda. O alcance do meu primo dentro desta empresa vai muito além do que alguém como você imagina. Fiquei em silêncio por um segundo e entendi. No mês passado, um funcionário veterano e muito competente havia sido transferido do marketing para o armazém. Achei estranho e perguntei por que alguém tão capaz tinha sido realocado. O vice-presidente me disse que o próprio funcionário havia solicitado a transferência, dizendo que queria uma mudança de ritmo. Suponho que estivesse esgotado e aprovei. Acontece que era o primo de Maureen movendo as peças o tempo todo. Respirei fundo e devagar. Seu primo realmente sabe manipular o sistema. Maureen ignorou completamente o tom mordaz na minha voz e se encheu de orgulho. Só percebeu agora? Meu primo diz que em alguns meses vai colocar toda a nossa família na empresa. Todos eles, homens, mulheres, jovens, idosos, alocados em todos os departamentos. Assim que isso acontecer, a empresa inteira vai responder a nós. Que chefe de recursos humanos, de fato. A comissura da minha boca se curvou. Seu primo não se preocupa que o proprietário descubra? Maureen riu totalmente segura de si. Meu primo já pensou nisso. O dono desta empresa é o homem mais rico da cidade. Ele administra mais de uma dúzia de grandes corporações. Você acha mesmo que ele tem tempo para se preocupar com a menor filial do portfólio dele? Enquanto o chefe não estiver por perto, meu primo é quem manda. Sorri. Ela não estava errada ao dizer que eu administrava mais de uma dúzia de grandes empresas, mas aquelas operações já estavam consolidadas havia muito tempo. Tirando um punhado de decisões críticas, praticamente funcionavam sozinhas. Era esta empresa, a menor do meu portfólio, que vinha apresentando desempenho ruim havia anos, apesar de todos os esforços. Essa era justamente a razão pela qual eu vinha visitando o local quase todos os dias, inspecionando a fábrica, estudando as condições de mercado e tentando descobrir onde estava o problema. Agora, finalmente eu sabia. A falha grave vinha de dentro. Você vem ou não? Vou deixar bem claro. Assim que a minha família entrar nesta empresa, todos eles terão cargos acima do seu. Se você não começar a me bajular agora, vai se arrepender depois. Ouvi as exigências de Maureen e não consegui evitar rir. Que coincidência! Nunca fui de bajular ninguém. Já que sua família tem contatos tão bons, encontrem sua própria maneira de voltar para casa. Desliguei. Maureen deve ter ficado furiosa, porque recebi uma enxurrada de mensagens quase imediatamente. Você é um funcionário da fábrica e tem a ousadia de me responder assim? Espere só. Não só vou fazer meu primo te demitir, como vou fazer com que você seja colocado na lista negra de toda a indústria. Fiquei olhando para as mensagens, genuinamente sem palavras. Eu comandava mais de uma dúzia de empresas. Meu patrimônio líquido ultrapassava 10 bilhões de dólares. E ali estava eu, tendo minha carreira ameaçada por uma estagiária. Se isso vazasse algum dia, meus amigos do mundo corporativo ririam de mim durante um ano inteiro. Mas a arrogância de Maureen não era o que realmente me preocupava. Era o primo dela. Um simples chefe de recursos humanos não deveria ter esse tipo de poder. Isso significava que a falha grave na empresa já havia se espalhado até os altos escalões. Enviei uma mensagem ao vice-presidente Gallagher. Avise todos. Amanhã às 9h haverá uma reunião geral. Todos os funcionários devem comparecer sem exceções. A mensagem mal havia sido enviada quando Desmond respondeu. Entendido, Sr. Hanson. Na manhã seguinte, dirigi até o escritório como de costume. Assim que saí do carro, vi Maureen parada na entrada principal, de braços cruzados. Ao lado dela, havia um homem pouco mais de 30 anos, impecavelmente vestido em um terno sob medida, irradiando o tipo de arrogância que só o poder sem controle produz. Olhei para o crachá dele. Rupert McLean, chefe de recursos humanos. No instante em que Maureen me viu, avançou para bloquear minha passagem e se virou para ele. É ele, Rupert, é esse aí. Rupert me olhou de cima a baixo, lentamente, como se já tivesse todas as vantagens. Então você é o operário da fábrica que faltou com respeito à minha prima? Quem te contratou, afinal? Não me lembro de ter visto a sua cara antes. Para evitar os inconvenientes que vinham com a minha posição, eu sempre mantinha um perfil discreto naquela filial. Roupas simples, nada de luxo e o carro mais barato da minha garagem. Apenas os executivos mais próximos sabiam quem eu era de verdade.
E um chefe de recursos humanos não chegava nem perto de se qualificar. Quando Rupert disse que nunca tinha me visto antes, os olhos de Maureen brilharam. Rupert, nem você o reconhece? Então ele deve ter entrado pela porta dos fundos. Demita-o agora mesmo! Rupert soltou uma risada com desprezo. Uma contratação pela porta dos fundos? Isso explica essa atitude. Ergueu o queixo com a pose de quem já se via no comando. Vou te dizer uma coisa, pela bondade do meu coração. Já que você levou minha prima ao trabalho e de volta durante 1 mês, vou deixar que mantenha o emprego. Mas terá que aceitar algumas condições. Primeiro, uma taxa de contratação. 50 mil transferidos diretamente para a minha conta pessoal. Caso contrário, uma palavra minha e você está fora. Segundo, a partir de agora você vai levar minha prima ao trabalho e para casa todos os dias. Vai fazer o que ela mandar, quando ela mandar, sem perguntas. Terceiro, ontem à noite você ignorou o pedido da minha prima para buscá-la. Isso precisa de compensação. Tarifa de táxi, 1.000. Bebidas e karaokê, 4.000. E como minha prima ficou tão chateada que não conseguiu dormir a noite toda, mais 5.000 por danos emocionais. Ele ergueu a mão, somando os valores como quem cobra uma multa. Isso dá 65.000, em dinheiro ou por transferência. Fiquei ali assimilando tudo. Nunca em minha vida eu imaginara que, sendo o dono daquela empresa, acabaria tendo meus próprios funcionários exigindo propina. Bem na entrada da minha própria companhia. Em plena luz do dia, sem a menor vergonha. Rupert sacou o celular e mostrou o código QR de pagamento, esperando que eu transferisse o dinheiro. Maureen estava ao lado, regozijando-se, saboreando cada segundo. Uma multidão de funcionários havia se reunido para assistir. Ninguém parecia minimamente surpreso com o comportamento de Rupert. Alguns me lançavam olhares de compaixão, implorando em silêncio para que eu pagasse antes de perder a chance de ficar. Outros sorriam com escárnio, murmurando que eu tinha escolhido a pessoa errada para enfrentar. Ao ver as reações deles, perguntei a Rupert. Então todos os que querem trabalhar aqui têm que pagar uma taxa de contratação de 50.000? Rupert soltou uma risada fria. Depende da situação. Alguém como você, que pulou o processo padrão de contratação, eu, como chefe de RH, ajeitando sua papelada, você não acha que isso merece uma compensação? Maureen assentiu com entusiasmo. Exato. O fato de meu primo estar disposto a aceitar o seu dinheiro significa que ele acha que você vale o esforço. Assim como quando andei no seu carro. Aquilo foi um privilégio para você. Parei por um momento. E se eu me recusar? Rupert não hesitou nem por um segundo. Guardou o celular no bolso com a calma de quem já considerava o assunto resolvido e me olhou como quem encara um inseto que teve o azar de aparecer no lugar errado. Se você se recusar, disse com serenidade calculada, eu pego o telefone agora mesmo e em 15 minutos você recebe a carta de demissão, suas coisas vão para uma caixa e a segurança vai te escoltar para fora do prédio. E como bônus, eu me encarrego pessoalmente de fazer com que nenhuma empresa deste setor volte a te contratar. Fiz uma pausa teatral. Tenho contatos, muitos. Maureen cruzou os braços e sorriu com a arrogância de quem passou a vida inteira sendo atendida por padrão. Nós te avisamos ontem à noite, acrescentou. Mas você desligou 2 vezes. Agora o preço subiu. É assim que funciona. A multidão de funcionários ao redor havia se formado em semicírculo. Ninguém intervinha. Alguns olhavam para o chão. Outros me observavam com aquela expressão de quem já passou por algo semelhante e aprendeu a não fazer barulho. Era uma linguagem corporal que dizia tudo sem dizer nada. Ali as coisas eram daquele jeito, e quem não entendesse pagava caro. Coloquei as mãos nos bolsos e os observei em silêncio por alguns segundos. Interessante, eu disse por fim. Rupert franziu a testa levemente, como se esperasse outra resposta. Interessante? Sim. Assenti devagar. Há semanas eu venho me perguntando por que esta filial tem os piores números de todo o meu portfólio. Faturamento medíocre, rotatividade altíssima, bons profissionais desaparecendo sem explicação. Fiz uma pausa. Agora eu entendo perfeitamente. Rupert soltou uma gargalhada curta. Olhem para este cara. Ele ainda filosofa antes de ser expulso. Virou-se para o grupo de funcionários com um gesto amplo. Alguém já viu uma coisa dessas? Houve algumas risadas nervosas. Maureen se juntou a ele encantada. 30 segundos, disse Rupert, voltando a me encarar com a frieza de quem já havia fechado a negociação na própria cabeça.
Ou você pega o telefone e transfere, ou eu chamo a segurança. Você decide. Olhei para ele, depois para Maureen, depois para o grupo de funcionários que observava em silêncio pelas laterais, alguns com os ombros caídos, outros com aquele olhar de quem normalizou tanto o abuso que já nem o reconhece como tal. Tudo bem, eu disse. Rupert sorriu. Maureen arregalou os olhos satisfeita. Tudo bem, repeti, mas antes eu preciso fazer uma ligação. Rupert revirou os olhos. Você não vai ligar para ninguém que possa te ajudar. Já te disse, meus contatos nesta indústria são... Não é para ninguém da indústria, interrompi com calma. É para o vice-presidente Gallagher. Quero confirmar o horário da reunião das 9. Silêncio. Rupert piscou. Que reunião das 9? A reunião geral. Todos os funcionários sem exceção. Tirei o telefone do bolso. Eu convoquei ontem à noite. Você não recebeu o aviso? Vi o momento exato em que algo mudou na expressão dele. Ainda não era alarme, mas uma pequena fissura naquela arrogância contínua que cobria tudo. Eu não recebi nada, disse ele com um tom um pouco menos seguro do que antes. Estranho. Olhei para a tela. Porque o Gallagher distribuiu o aviso há horas. Como se fosse uma resposta perfeitamente cronometrada, o telefone de Rupert vibrou no bolso. Depois vibrou outra vez, e mais uma. Observei enquanto ele hesitava antes de tirá-lo. Vi seus olhos percorrerem a tela e a fissura se transformando em fenda. É um aviso interno, murmurou, mais para si do que para os outros. Sim, confirmei. Reunião geral presidida pelo proprietário da empresa. Fiz uma pausa, que sou eu. O silêncio que caiu sobre a entrada foi daqueles que se sentem no peito. Maureen me olhou de boca levemente aberta. Rupert ergueu os olhos do telefone devagar, como se o movimento lhe custasse. Ao redor, o semicírculo de funcionários havia parado de murmurar. Isso é, disse ele. Uma brincadeira? Completou Maureen, mas a voz dela já havia perdido a força. Desmond, chamei em voz alta, sem me mover do lugar. Do interior do edifício, o vice-presidente Gallagher apareceu na porta principal com 2 assistentes atrás. Vestia um terno escuro e trazia a expressão neutra de quem já trabalha tempo suficiente com alguém para saber que situações estranhas simplesmente acontecem e que o melhor é manter a operação em andamento. Bom dia, Sr. Hanson, disse. Confirmo que a reunião das 9 está pronta. Sala principal, capacidade total. Rupert não disse nada. Maureen também não. Gallagher lançou aos dois um olhar rápido, avaliativo, e depois voltou-se para mim. Deseja que comecemos pontualmente? Pontualmente, confirmei. Então comecei a caminhar em direção à porta. Atrás de mim, ouvi Maureen sussurrar algo para Rupert em um tom que já não tinha nada de arrogante. Era urgência. Era medo. Quase não me virei. Havia uma reunião para presidir, e já era hora de a empresa lembrar quem realmente tomava as decisões. A sala principal de reuniões ocupava todo o ângulo nordeste do 4º andar, com paredes de vidro voltadas para o andar aberto dos escritórios. Era transparente por projeto. Quando mandei construí-la, 3 anos antes, o arquiteto perguntou se eu preferia privacidade. Respondi que não. Queria que os funcionários pudessem ver o que acontecia ali dentro. Queria que soubessem que as decisões não eram tomadas às escondidas. Hoje, essa transparência serviria para outra coisa. Entrei às 8h57. A sala já estava cheia. Gerentes de área, coordenadores, pessoal administrativo, técnicos da planta, todos em pé porque as cadeiras não eram suficientes para quem havia chegado tarde. Desmond havia instalado 2 telas adicionais nas laterais para que os funcionários no corredor pudessem acompanhar a reunião do lado de fora. Posicionei-me na cabeceira da mesa. Sem estrado, sem microfone, sem apresentação. Apenas eu e o silêncio que se instalou quando perceberam que a reunião iria começar. Rupert entrou 2 minutos depois com Maureen colada a ele. Procurou um lugar na mesa e não encontrou nenhum livre. Acabou em pé, encostado à parede do fundo, com uma expressão que fazia o esforço visível de se manter neutra. Maureen, ao lado dele, olhava para o chão. Bom dia, comecei. Serei breve, porque o tempo de todos tem valor. Estou há semanas visitando esta filial de forma discreta, revisando a planta, observando processos e conversando com pessoas em vários níveis, e encontrei o que procurava. Fiz uma pausa. Na sala ninguém se mexia. Esta operação tem bons profissionais. Gente capaz, comprometida, com anos de experiência. Também tem um dos índices de rotatividade mais altos de todo o meu portfólio.
Isso é uma anomalia difícil de justificar em termos de mercado. Quando algo assim acontece, normalmente existe uma razão que não aparece nos relatórios financeiros. Desmond se aproximou discretamente e colocou uma pasta fina sobre a mesa à minha frente. Abria sem pressa. Na manhã de hoje, antes de entrar no prédio, fui testemunha direta de uma solicitação de propina feita por um funcionário a outro funcionário, por parte do chefe de recursos humanos desta filial. O murmúrio que percorreu a sala foi curto, mas denso. Rupert enrijeceu junto à parede. Vi a mandíbula dele se contrair. Não vou usar esse termo como acusação neste momento, continuei. Estou usando-o como descrição do que presenciei pessoalmente. A partir de hoje, a auditoria interna abre uma revisão completa do Departamento de Recursos Humanos, abrangendo todos os processos de contratação, transferências e alterações contratuais dos últimos 18 meses. Fechei a pasta. Isso é tudo por enquanto. Obrigado pelo tempo de vocês. A reunião durou 4 minutos. Rupert me interceptou no corredor antes que eu chegasse ao elevador. Segurou meu braço, não com força, mas com o desespero de quem sente o chão ceder sob os próprios pés. Um momento, disse ele baixando a voz. Escute, o que aconteceu hoje de manhã foi um mal-entendido. Minha prima é jovem, fala sem pensar e eu só estava... Quantos funcionários o senhor transferiu sem autorização executiva no último ano? Interrompi. Ele piscou. Eu não... Já tenho os nomes. Não era inteiramente verdade ainda, mas também não era mentira. O que eu tinha visto naquela manhã bastava para saber que a lista existia. A auditoria vai encontrá-los de qualquer forma. A questão é se o senhor quer enfrentar isso com um advogado próprio ou com um advogado designado pela empresa. E não vai ser o mesmo. Rupert não disse nada. A cor do rosto dele havia mudado nos últimos 20 minutos de um jeito que nenhuma maquiagem conseguiria disfarçar. Deixei-o ali e entrei no elevador. Minha aliada nessa história tem um nome improvável para o papel que desempenhou. Florence Kwan, diretora de operações da filial. Ela estava na empresa havia 11 anos. Sobreviveu a 4 reestruturações e tinha o hábito de documentar absolutamente tudo em um sistema de arquivos próprio, mantido em paralelo ao sistema oficial, por precaução. O nome dela havia sido mencionado brevemente em um relatório de desempenho 6 meses antes. Uma nota de rodapé, quase um erro de digitação. Rendimento consistentemente superior, solicitações de promoção bloqueadas em 3 ocasiões consecutivas, motivo não documentado. Quando li aquilo, fiz uma anotação mental. Naquela manhã, antes de descer para o estacionamento, eu havia enviado uma mensagem para Desmond. Quero falar com Florence Kwan, agora, antes da reunião. Encontramo-nos na pequena sala do 3º andar às 8h40. Ela chegou pontualmente com um tablet na mão e a expressão de quem aprendeu a não criar expectativas. Sei quem o senhor é, disse sem preâmbulos assim que fechei a porta. Ótimo, então poupamos tempo. Também sei o que o senhor está procurando. Deixou o tablet sobre a mesa e deslizou a tela na minha direção. Há 14 meses venho documentando irregularidades em contratações, funcionários fantasmas na folha de pagamento, cuja presença física ninguém consegue confirmar, transferências forçadas sem respaldo operacional e contratos de fornecedores que passaram pelo RH sem licitação. Fez uma pausa. Não reportei isso antes porque as 2 pessoas a quem mencionei o problema pararam de responder meus e-mails depois de 3 dias. Olhei para ela. Os nomes estão no arquivo, junto com datas, valores aproximados e o nome da conta para a qual consegui rastrear cada pagamento irregular. Era mais do que eu esperava encontrar em uma única manhã. Por que a senhora guardou isso por 14 meses sem fazer nada? Florence não hesitou, porque sem alguém com autoridade real para me respaldar, apresentar esse arquivo só me faria perder o emprego. Eu estava esperando o momento certo. Analisei-a por um segundo. Esse tipo de paciência estratégica era exatamente o que faltava à maioria das pessoas que tentavam me levar problemas internos. Elas vinham com urgência e sem evidências. Florence veio com evidências e sem urgência. Envie o arquivo completo para o endereço de e-mail que Desmond lhe passará, eu disse. E prepare-se, porque isso vai andar rápido. Naquela tarde, enquanto a auditoria começava seu trabalho em silêncio 2 andares abaixo, sentei-me no pequeno escritório que haviam preparado para mim na filial e revisei os primeiros documentos enviados por Florence. Não demorei muito para encontrar o padrão. Era quase elegante em seu descaramento.
contratações que passavam pelo sistema sem entrevista formal, com Rupert como único autorizador, seguidas de solicitações de pagamento processadas automaticamente. Em alguns casos, os funcionários eram reais, mas seus salários tinham um acréscimo que ninguém auditava. Em outros, os perfis simplesmente não correspondiam a nenhuma pessoa verificável. E por baixo de tudo isso, como a raiz de uma árvore que ninguém havia olhado, aparecia o mesmo nome, repetidas vezes, nas autorizações secundárias. Uma assinatura digitalizada pequena, quase irrelevante na hierarquia visível do organograma. Alguém mais estava envolvido. Alguém acima de Rupert. Fechei o arquivo e fiquei olhando para a tela. Então me lembrei de algo. Na primeira vez em que Maureen entrou no meu carro, ela franziu o nariz, afastou-se de mim e pegou o celular sem voltar a olhar para mim. Naquele momento, pensei que ela fosse apenas uma recém-formada que ainda não sabia como o mundo funcionava. Mas agora minha mente voltou àquele instante com distanciamento. E vi algo que não havia percebido antes. Antes de pegar o telefone, Maureen lançou um olhar rápido para o painel do meu carro. Apenas um segundo, e depois digitou algo. Não era distração. Ela estava anotando a placa. Isso significava que desde o primeiro dia, alguém já sabia mais sobre mim do que aparentava. E esse alguém não era Rupert. Liguei para o chefe de segurança corporativa naquela mesma tarde. Marcos trabalhava comigo havia 12 anos. Era um dos poucos que sabiam desde o começo quem eu era quando chegava a uma filial vestido como operário. Nunca falava mais do que o necessário. Nunca me ligava sem ter algo concreto a dizer e nunca falhou em encontrar o que eu lhe pedia. Preciso que rastreie uma placa, eu disse, e informei o número do meu próprio carro. Quero saber se alguém acessou essa informação nas últimas 4 semanas e de onde partiu o acesso. Amanhã pela manhã, entendido. Desliguei e voltei aos arquivos de Florence. Havia algo que continuava me incomodando, como uma pedrinha no sapato que você tenta ignorar e que acaba sendo a única coisa em que consegue pensar. As assinaturas secundárias nas autorizações. Eu as havia contado. 23 documentos em 14 meses, todos com a mesma rubrica digitalizada no campo de aprovação de segundo nível. Esse campo correspondia, segundo o organograma oficial, ao subdiretor de administração. Procurei o nome no diretório interno, Philip Offord. Estava no cargo havia 4 anos. Antes disso, havia passado por 3 departamentos distintos em outras filiais do grupo. Um perfil discreto, sem histórico disciplinar, com avaliações consistentemente medíocres, mas sem nada que justificasse sua permanência, nem nada que justificasse sua saída. O tipo de perfil que não chama atenção em nenhuma direção. Pedi o expediente completo dele a Desmond e o li naquela noite no hotel. Nada de notável na superfície. Mas entre as folhas de transferências anteriores, encontrei algo. Em uma das filiais onde ele havia trabalhado 4 anos antes de chegar ali, o chefe de recursos humanos foi demitido por irregularidades em contratações. Philip Offord havia sido ouvido como testemunha naquele processo interno. O relatório dizia que não havia evidências da participação dele. O que o relatório não dizia, porque ninguém havia pensado em procurar, era que o chefe de recursos humanos demitido naquela época era tio de Rupert McLean. Fechei o expediente. Ali estava. Não era apenas nepotismo de entrada. Era uma rede que vinha sendo construída há anos, movendo-se de filial em filial, instalando-se com paciência, esperando o momento em que ninguém olhasse com atenção suficiente. E escolheram bem. Esta era a menor filial do meu portfólio, a mais distante do meu radar habitual. Haviam calculado que eu nunca a visitaria com frequência suficiente para notar nada. Quase acertaram. Na manhã seguinte, Marcos me ligou às 7h14. A placa foi consultada em um sistema de terceiros há 38 dias, disse ele. O acesso veio de uma conta corporativa vinculada a um serviço de gestão de frotas que mantém contrato com a empresa. O usuário que fez a consulta foi Philip Offord, subdiretor de administração. Fiquei em silêncio por um momento. Motivo registrado para a consulta? Verificação de veículos no estacionamento corporativo. É um acesso que ele tem liberado pelo cargo. Rotineiro, em teoria, mas não era. Não com aquela placa específica. Aquele veículo não estava registrado no sistema corporativo da filial. Não havia razão operacional para alguém consultá-lo. Obrigado, Marcos. Desliguei e me sentei na beira da cama do hotel, olhando para o teto por exatos 30 segundos. Philip Offord havia consultado a placa semanas antes de Maureen entrar no meu carro pela primeira vez.
o que significava que alguém naquela rede sabia quem eu era muito antes de eu saber que eles existiam. Eles haviam pesquisado, haviam identificado o veículo, e depois enviaram Maureen. Maureen não era uma estagiária arrogante que teve o azar de cruzar meu caminho. Ela era a isca. O plano era simples em conceito e bastante inteligente na execução. Se conseguissem me colocar em uma posição comprometida, se conseguissem alguma documentação de uma interação irregular entre o dono da empresa e uma funcionária jovem, teriam vantagem. Não para me chantagear diretamente, o que seria óbvio demais, mas para se proteger. Um escândalo, no momento certo, pode frear qualquer auditoria, porque quem audita passa a ter urgências próprias para administrar. Eles subestimaram duas coisas. Primeiro, que eu nunca respondi às exigências de Maureen de uma forma que pudesse ser interpretada como cumplicidade. Segundo, que Florence Kwan vinha documentando tudo havia 14 meses. Às 9 em ponto, entrei na filial e fui diretamente ao escritório de Philip Offord. Ele estava sentado à mesa quando abri a porta. Levantou os olhos com a expressão automática de quem espera ver um subordinado e, em vez disso, se depara com algo que não se encaixa. Levou exatos 2 segundos para recalibrar. Sr. Hanson, disse ele levantando-se. Sente-se, respondi. E eu mesmo me sentei primeiro do outro lado da mesa, invertendo a dinâmica da sala sem dizer uma palavra a respeito. Eu o observei. Era um homem de uns 45 anos, com postura correta e as mãos apoiadas na escrivaninha. O tipo de pessoa que aprendeu que a melhor defesa é aparentar calma. Imagino que saiba por que vim, eu disse. Uma pausa mínima. Suponho que seja em parte por causa da auditoria. Coloquei sobre a mesa uma folha impressa com o registro da consulta da placa que Marcos havia rastreado. Também vim falar sobre isto. Ele olhou para a folha. Não houve mudança dramática em sua expressão. Apenas aquele ajuste quase imperceptível ao redor dos olhos que as pessoas fazem quando processam algo que sabem que não podem fingir ignorar. É uma consulta de rotina, disse ele. Com uma placa que não aparece em nenhum sistema desta filial, respondi, me recostando levemente na cadeira. Quem pediu para o senhor buscá-la? Silêncio. Philip, continuei, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Já temos o arquivo de Florence Kwan, 23 documentos com sua assinatura de autorização. Temos seu histórico na filial anterior, onde o tio de Rupert McLean foi demitido por irregularidades semelhantes. E agora temos isto. Apontei para a folha. O que eu não tenho ainda é a sua versão. E isso, neste momento, é a única coisa que poderia fazer alguma diferença para o senhor. Philip olhou para a folha por vários segundos sem tocá-la. Depois olhou para a parede. Depois voltou a me encarar. Rupert me disse que o senhor era um técnico de fábrica. Disse, por fim, com a voz já sem quase toda a compostura. Disse que morava nas residências Lakeview, que trabalhava como zelador em outro prédio aos fins de semana, que usava aquele carro para serviços particulares. Disse que Maureen o havia verificado pessoalmente e que o senhor tinha acreditado. Eu pesquisei a placa para confirmar. O veículo não apresentava histórico de irregularidades. Está em nome de uma holding que eu não reconheci. Fez uma pausa. Quando falei isso ao Rupert, ele respondeu que devia ser um carro emprestado. Deixei que ele continuasse. Às vezes, a melhor interrogação é o silêncio sustentado. Eu não planejei isso, prosseguiu. Rupert chegou há 2 anos com o esquema já em funcionamento. Ele me incluiu porque precisava de uma assinatura de segundo nível para os processos administrativos. No início, pareciam ajustes pequenos. Depois, ele parou. Depois já era tarde demais para sair sem consequências. Quantas outras pessoas estão envolvidas? Philip apertou os lábios e depois os soltou. Mais 4 pessoas na folha de pagamento administrativa. 3 delas são parentes de Rupert. A 4ª é a namorada dele, contratada há 8 meses como coordenadora de bem-estar. O cargo foi criado por ele especificamente para ela. Anotei mentalmente. Tem documentação própria sobre tudo isso? Uma pausa longa. Tenho! Envie ainda hoje para o e-mail que Desmond lhe passará. Levantei-me e o olhei de cima uma última vez. Cooperar não apaga o que o senhor fez, mas define o que vem depois. Saí do escritório e caminhei pelo corredor central do andar. Através do vidro da sala de reuniões, vi Rupert sentado de frente para 2 pessoas da auditoria, com os cotovelos sobre a mesa e a cabeça ligeiramente inclinada para a frente. A postura de alguém que já não sabe como sustentar o peso do que caiu sobre si.
Maureen estava sentada lá fora, numa cadeira encostada à parede do corredor, esperando sua vez. Viu-me passar. Não disse nada. Eu também não. A reunião de auditoria com Rupert durou 3 horas e 20 minutos. Sei disso porque estive no andar de cima o tempo todo, revisando, junto com Florence e 2 auditores externos, a documentação que ela havia compilado mês a mês em paralelo ao sistema oficial, com a paciência discreta de quem sabe que a verdade não precisa de pressa para continuar sendo verdade. Às 13h47, Desmond apareceu na porta da sala onde trabalhávamos e assentiu uma vez. Era o sinal que eu havia pedido. Desci ao 3º andar. A sala de reuniões onde Rupert havia sido interrogado estava com as persianas abertas. Ele continuava sentado na mesma cadeira, mas alguma coisa havia mudado de forma irreversível em sua postura. Já não era a inclinação de quem processa o peso de algo acima dele, como eu o havia visto 2 horas antes. Era outra coisa. Era o corpo de alguém que já terminou de lutar e ainda não sabe muito bem o que fazer com a própria rendição. Entrei. Os 2 auditores cederam o assento principal. Rupert me olhou. Era a primeira vez naquela manhã que nos encarávamos diretamente. E a diferença entre aquela cena na entrada do prédio, com o código QR na mão e o tom de usurário satisfeito, e este momento era tão grande que, por um instante, quase senti algo parecido com vergonha alheia. Quase. Sabe quantos funcionários legítimos esta filial perdeu nos últimos 18 meses? Perguntei. Ele não respondeu. 43, eu disse. 43 pessoas com histórico sólido, avaliações positivas e anos de experiência acumulada que decidiram sair porque o ambiente de trabalho havia se tornado insustentável. Alguns pediram transferência, outros pediram demissão diretamente. Vários disseram nas entrevistas de desligamento que sentiam que o esforço deles não era reconhecido e que certas decisões de pessoal não faziam o menor sentido. Coloquei sobre a mesa uma folha com a lista de nomes. Não estou listando isso para deprimi-lo, continuei. Estou listando porque cada nome representa um custo real. Recrutamento, treinamento, curva de aprendizagem, produtividade perdida durante a transição, e por trás desse custo, há algo que nenhum número captura completamente. 43 pessoas saíram daqui se sentindo menores do que eram, porque alguém com acesso ao sistema decidiu que poder era um recurso pessoal e não uma responsabilidade. Rupert apertou a mandíbula, mas não falou. Tem algo a dizer? Uma pausa. Já falei com os auditores. Eu sei. Também falei com Philip Offord esta manhã. Observei-o. Temos tudo o que precisamos. Esta conversa não é um interrogatório. É uma cortesia. Ele franziu a testa levemente. Que tipo de cortesia? Há de lhe dizer pessoalmente o que vem pela frente, antes de o senhor ler isso em um papel. Juntei os dedos sobre a mesa. O senhor está demitido por justa causa, com tudo documentado. O expediente segue hoje mesmo para o departamento jurídico, para avaliação de responsabilidades civis e penais, dependendo do que os auditores externos concluírem. Os familiares que o senhor contratou sem processo formal serão desligados ainda esta semana. As contas irregulares de fornecedores já foram congeladas desde esta manhã. Rupert abriu a boca e eu acrescentei antes que ele falasse. A pessoa que foi transferida do marketing para o armazém há 1 mês, por sua intervenção direta, será reintegrada ao cargo original, com pagamento retroativo integral e compensação adicional que o jurídico definirá. Fechei a pasta. Isso é tudo. Maureen continuava na cadeira do corredor quando saí. Levantou-se assim que me viu. A linguagem corporal dela havia mudado completamente nas últimas horas. A arrogância da manhã havia evaporado, e no lugar havia algo mais difícil de sustentar. A consciência de que havia perdido, sem ainda entender inteiramente o tamanho da perda. Sr. Hanson, começou. McLean, corrigi com calma. Esse era o sobrenome dele, não o seu. Pode usar a sala ao lado. Um representante interino de recursos humanos a atenderá em 15 minutos para formalizar seu desligamento. Eu não sabia que o senhor era... Eu sei, interrompi sem dureza, mas sem abrir espaço. Mas você sabia que o que fazia estava errado. O erro de cálculo foi acreditar que o dano só atinge quem não tem como se defender. Maureen não respondeu. Os olhos dela estavam brilhando. Não exatamente de emoção, mas do acúmulo das últimas horas desabando de uma vez. Aprenda algo com isso, disse a ela. E foi a última coisa que eu lhe disse. Às 16h, convoquei Florence Kwan à pequena sala do 3º andar, a mesma onde havíamos nos reunido naquela manhã, antes da reunião geral.
Ela chegou com o mesmo tablet e a mesma expressão neutra de quem aprendeu a não criar expectativas. Mas havia algo diferente em seus ombros, uma tensão que já não estava ali. Sentei-me à frente dela. 14 meses é muito tempo para carregar algo assim, eu disse. Era o que havia, respondeu sem dramatizar. Suas 3 solicitações de promoção foram bloqueadas pelo Rupert, sem justificativa documentada. Coloquei diante dela uma folha. Esta é uma oferta formal para o cargo de diretora de operações regional. Cobre esta filial e as 2 mais próximas do grupo. O salário está na parte inferior. Florence olhou para a folha. Leu tudo. Devagar, com a concentração de quem não assina nada antes de entender. Depois levantou os olhos. Por que regional? Porque o que a senhora fez sozinha durante 14 meses, sem respaldo e assumindo o risco pessoal que isso implicava, é exatamente o que eu preciso que faça em escala. Olhei para ela. A diferença é que agora a senhora terá respaldo. Após uma breve pausa, Florence pegou a caneta que eu havia deixado sobre a mesa e assinou. Não houve comemoração. Não precisava. Naquela noite, antes de voltar ao hotel, fiquei alguns minutos no estacionamento. Olhei para o meu carro. O mais barato da minha garagem, como Maureen havia dito. Aquele que Philip Offord havia rastreado 38 dias antes em um sistema de frotas, acreditando que se tratava da placa de um técnico de fábrica. Aquele cujo número Maureen anotou no primeiro dia em que se sentou no banco do passageiro, com aquele olhar rápido para o painel que eu confundi com distração. Fiquei pensando nisso, em quantas vezes a arrogância funciona como miopia. Não como maldade pura, mas como um filtro que decide de antemão quem merece atenção e quem não merece. Quem representa a ameaça e quem é apenas paisagem. Rupert nunca me investigou de verdade porque o esquema mental dele já me havia classificado antes mesmo de ele tentar. Roupa de trabalho, carro modesto, nenhum luxo. Conclusão automática. Nenhuma ameaça. E Maureen nunca questionou as ordens do primo porque o poder emprestado é sentido como próprio enquanto ninguém o desafia. O problema do poder mal compreendido não é que ele seja violento, é que ele é conveniente. E a conveniência, mantida por tempo suficiente, transforma qualquer abuso em rotina. Aquela filial havia normalizado essa rotina por quase 2 anos. 43 pessoas haviam saído. Outras haviam aprendido a abaixar a cabeça. E Florence Kwan passou 14 meses documentando tudo em silêncio, esperando pelo único elemento que faltava no seu arquivo. Alguém disposto a olhar. Entrei no carro, dei partida, e pensei que a lição mais cara que alguém pode aprender quando acredita ter todo o poder é esta. A pessoa que você subestima nem sempre vai embora. Às vezes, ela simplesmente espera. E enquanto você se distrai administrando a própria arrogância, ela constrói o caso que vai desmantelá-lo. Não com gritos, não com pressa, com 14 meses de paciência e uma assinatura no rodapé de cada página. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.